Mas agora a gente tem que falar um pouquinho de Arrascaeta. O Flamengo anunciou a maior contratação da história do futebol brasileiro, o Uruguai Arrascaeta. E a gente vai ver agora o que a nação rubro-negra pode esperar desse jogador. Depois de uma longa novela, o meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta é jogador do Flamengo. O atleta, seus representantes, os dirigentes de Fla e Cruzeiro se acertaram e fecharam acordo por cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 63 milhões e 700 mil reais, fazendo com que o negócio se torne a maior transferência do futebol brasileiro. E agora vamos conhecer um pouco mais da história do jogador que foi o ator principal da maior novela desta janela de transferências. O franzino meia, hoje com 24 anos, apareceu para o futebol atuando pelo Defensor Sporting do Uruguai entre os anos de 2012 e 2014. Inclusive, na última temporada pelo clube, brilhou intensamente na Copa Libertadores da América. O modesto time uruguaio, que nunca tinha brilhado internacionalmente, fez a quinta melhor campanha da fase de grupos e chegou até a semifinal do torneio. Vítima dos dribles desconcertantes e dos passes milimétricos na Libertadores daquele ano, o Cruzeiro logo tratou de investir na contratação do talentoso camisa 10. Em janeiro de 2015, chegou a Belo Horizonte comprado por 4 milhões de euros. Como era muito novo e estava pela primeira vez atuando fora de seu país, Arrascaeta demorou a se adaptar e a render o que os cruzeirenses esperavam dele. Mas depois desse início irregular, o meia começou a se soltar. Na semifinal do Campeonato Mineiro de 2015, no clássico contra o Atlético, graças ao golaço marcado na Arena Independência, ganhou o carinhoso apelido de Arrascaneta, já que no início da jogada colocou a bola no vão das pernas do volante Josué e antes de marcar ainda deu mais um drible no zagueiro Gemerson. Em 188 jogos com a camisa celeste, o uruguaio fez 50 gols e deu 37 assistências, ou seja, participou diretamente de 87 gols da equipe de Belo Horizonte, uma média de quase uma participação a cada 2 jogos. Se tornou o estrangeiro com o maior número de jogos disputados pelo Cruzeiro, o maior artilheiro gringo da equipe mineira. Além disso, ainda virou o jogador com o maior número de gols marcados no novo Mineirão. Além dos feitos individuais, o meia conquistou o Campeonato Mineiro de 2018 e as 2 últimas Copas do Brasil, sendo decisivo com gols nas finais, contra o próprio Flamengo em 2017 e diante do Corinthians no ano seguinte. Esses dados impressionantes atingidos por Arrascaeta nos direcionava a acreditar que o jogador se tornaria um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. Até que o Flamengo entrou na jogada. Com um grande aporte financeiro, apresentou uma proposta salarial interessante e fez o meia balançar. O gringo entrou em rota de colisão com a diretoria e com a torcida celeste. Depois de faltar aos treinos, a situação ficou insustentável e bastavam apenas alguns ajustes entre as diretorias para que o acordo fosse sacramentado. Com tudo resolvido, o jogador é aguardado nos próximos dias para a realização dos exames médicos e assinatura de contrato. Por motivos óbvios, os torcedores do Flamengo vivem a expectativa que o meia dê sequência ao alto nível apresentado durante os 5 primeiros anos de carreira, agora vestindo a camisa do time mais amado do Brasil. Olha, Nelly, se você já estava animado com a chegada do Arrascaeta, depois dessa matéria, a gente avaliando com calma os números dele, desde a chegada dele, a gente vê que é um jogador que vem numa crescente. Ele começou ali no Defensor do Uruguai, com o time modesto, chegou a uma semifinal de Libertadores e vem subindo, e agora chega no Flamengo, talvez no ápice da carreira dele, com 25 anos, já mais experiente, já mais rodado. E acho que uma das maiores vantagens também dessa contratação, né, é a experiência que o atleta tem na Libertadores, porque jogou não só com o Cruzeiro, como no Defensor, e é um jogador vencedor, né? Exatamente, Patrick. Como você falou, é um jogador vencedor. E eu acho que, assim, ele está vindo para o Flamengo, Patrick. A gente sabe, principalmente desses últimos, que foi dito aqui na matéria, esses últimos 5 anos de jogador, é um jogador extremamente capaz. A gente diz assim porque é um jogador que sabe fazer passe, é um jogador que sabe concluir, é um jogador que coloca os companheiros na cara do gol. Sabe fazer gol? Sabe fazer gol, é artilheiro, apesar de não ter essa característica. A gente pega um pouquinho atrás, o Flamengo sempre teve jogadores assim. Vou citar praticamente o Zico.
né? Não comparando. O Zico era um 10, né? E não era centroavante. Então, mas era artilheiro. E era artilheiro, exatamente isso. E esse jogador, a gente esperou muito também do Diego, principalmente no ano passado, em algumas ocasiões onde o jogador não conseguiu executar ou fazer essa função. A gente espera com o Arrascaeta, eu acho que é um belíssimo jogador, a contratação mais cara que teve aqui no futebol brasileiro, possa sim ser esse jogador brilhante que ele foi no Cruzeiro. Não, e se a gente for avaliar números, realmente os números dele são impressionantes. A gente citou ali cerca de 8. Ele participou de 87 gols numa temporada, ou fazendo gol ou dando assistência. É um número absurdo. Não, e tem um detalhe, Patrick, a favor do Flamengo. Ele já está adaptado ao Brasil. Futebol brasileiro, quando você está do jogador, mesmo num país próximo, que é o Uruguai, que está 2 horas e 40 de voo, você sente a mudança. Ele não já está adaptado, porque ele está há alguns anos no Brasil. Não, e já sabe como é jogar campeonato estadual, tudo, já sabe como é viajar para o Brasil sabe inteiro, sabe o que é jogar em Macaé, sabe o que é jogar em Moçambolita. Ele jogou o Campeonato Mineiro, que é muito viaja, pior e viaja do que o demais. nosso aqui. Tem Exatamente. muito mais viagem do que o nosso aqui. Então, um belo jogador. E o Flamengo, né, tem um treinador que vai saber administrar. Porque você, com o elenco que o Flamengo está montando, você tem que ter um treinador que saiba administrar. O Abel teve essa experiência em 2012 no Fluminense também, que era um elenco que tinha muitos craques, muita gente muito boa, e o Abel soube levar muito bem, administrar o ego, que sempre existe de jogadores, ele soube levar isso muito bem. Agora, Roberto, é claro que a torcida do Cruzeiro fica chateada com a saída do jogador, porque era um ídolo, era o principal nome da equipe, mas não se pode apagar toda a história que o jogador teve ali na equipe mineira, né? E as conquistas, né? As conquistas, um jogador que foi fazendo gol em final da Copa do Brasil, inclusive contra o Flamengo, isso não pode ficar para trás. Ele é um profissional, recebeu uma proposta melhor, tudo bem, pode-se até criticar a maneira que ele saiu, mas o que ele fez pelo Cruzeiro fica para sempre. Sem sombra de dúvida, o Patrick, ele está vindo para o Flamengo pelo que ele fez no Cruzeiro. Né? O jogador que ele foi para o Cruzeiro, o aproveitamento, não só gols, e participação direta, tecnicamente já mostrou isso. É um jogador que está evoluindo. A cada ano ele está crescendo, está evoluindo. Então vem para um grande clube, né? E tem tudo para dar certo, porque ele é um cara, como o Valdir colocou, já está jogando o Campeonato Brasileiro, Carioca, Mineiro. Então ele tem tudo para dar certo dentro da equipe do Flamengo, porque tecnicamente ele é excepcional. Agora, é um conjunto, né? As peças são excepcionais, são maravilhosas. Agora tem que encaixar essas peças para que dentro do campo o resultado aconteça. E uma situação também que a gente tem que analisar, Nélio, quando ele chegou no Cruzeiro, isso aí há mais ou menos 3 anos atrás, 2015, cerca de 3 a 4 anos atrás, ele veio como uma contratação de peso, tanto que custou 4 milhões de euros na época, foi um investimento que o Cruzeiro fez, a torcida foi recepcioná-lo no aeroporto, ele veio, mas não chegou com o peso que ele chega hoje no Flamengo. Essa responsabilidade é algo novo para o Arrascaeta, porque pela primeira vez ele está chegando realmente como a maior contratação da história do futebol brasileiro. O jogador também tem que saber administrar isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como nós falamos aqui, ele está vindo para o Flamengo. Que é uma pressão que o Vitinho sofreu esse ano, né? Que foi um jogador que foi investido 50 milhões e o Vitinho sentiu um pouco no início. Principalmente no final, a adaptação. acabou... Principalmente a adaptação, né, Patrick? Mas a gente sabe, o Patrick, também da qualidade do jogador. Já também não é um jogador que está chegando, um jogador novo, né? Que está chegando a um grande clube. Ele sabe da responsabilidade, sabe que o Flamengo vai disputar competições importantes, principalmente a Libertadores, que é visível, que todo torcedor rubro-negro quer ganhar, mas ele sabe também da importância dele. E como é uma engrenagem, como o próprio Roberto falou, as peças têm que se encaixar. E a gente espera, sim, é um grande jogador, a gente vê que a carreira dele, o que ele produziu, principalmente para a equipe do Cruzeiro, é muito grande. A gente espera que ele possa fazer isso aqui no Flamengo também. Mas ele dá sinais, gente, eu conheço ele muito pouco, nunca conversei com ele pessoalmente, mas pelo que eu tenho lido, tenho ouvido, e até pelo seu posicionamento em campo, ele é um jogador frio, sabia? Ele não vai sentir, não. Muito frio. Ele é um jogador que na cara do gol é gelo. Ele vai, então, coloca, esse jogador cavadinha. frio,
o Roberto era um jogador frio dentro da área. Então, esse jogador frio não sente muito. Me parece, o Roberto pode falar melhor, o Nélio também, que jogaram profissionalmente. Então, parece que não sente. Ele me passa a impressão de que vai chegar e vai jogar no Flamengo quando ele vai jogar no Cruzeiro. É um jogador que está acostumado a decidir, é um jogador que está acostumado a brilhar em grandes jogos. Daqui a pouco a gente vai falar mais de Flamengo, falar uma comparação da escalação entre Flamengo e Palmeiras, vamos falar da possível chegada do Miranda, mais reforços chegando aí no Rubro Negro, a gente vai falar muito mais ainda sobre o mais querido aqui no programa.